Que o Pai das Luzes seja louvado, em nome de Cristo Jesus. Igreja do Pai verdadeiro, pregando o reino de Deus aos vossos corações. Nesse vídeo, eu gostaria de analisar aqui junto com vocês as palavras de um rabino judeu, mais conhecido no YouTube como Rabino Ventura. Ele tenta explicar a figura de Satanás, porque no judaísmo, eles não acreditam exatamente na figura do diabo, assim como o cristianismo acredita. Claro que há uma certa bagunça teológica nisso tudo. E nesse vídeo a gente vai ver aqui os argumentos dele. Eu vou aqui tentar mostrar também aqui alguns argumentos em cima dos argumentos dele, né? Dentro das escrituras. E peço sua bastante atenção. Claro que a Igreja do Pai verdadeiro, a qual pertenço, a gente, com todo respeito, claro, né, com toda a humildade e carinho, mas entendemos, segundo nosso entendimento bíblico, que o Pai verdadeiro que o Senhor Jesus nos mostrou não é Jeová, o Deus de Israel. Ao contrário, entendemos que o Deus de Israel, sem querer que ofender a nação, a etnia, o povo, a religião, mas é o nosso entendimento. Entendemos que o Deus de Israel é o próprio dragão que se apresentou como Deus verdadeiro e que engana toda a terra. Então eu peço que você preste bastante atenção nas palavras aqui do Rabino. Tenha um pouquinho de paciência, porque nós vamos ouvir aqui alguns argumentos dele e vamos tentar aqui comparar com as escrituras e você vai chegar ao pleno conhecimento, ok? Minha intenção não é difamar a imagem do Rabino Ventura, quero deixar bem claro. Apenas ouvir esse estudo dele e comparar aqui com as escrituras para ver a conclusão que chegamos, tá bom? O Rabino Ventura, esse cidadão aqui virou o celular, deixa eu ver se eu foco, pronto. Que o Rabino Ventura, a gente vai soltar aqui o vídeo dele e depois vamos estar argumentando em cima dos argumentos dele. Nesse vídeo ele tenta mostrar que o diabo não existe. Escute com atenção. Então vamos lá, deixa eu soltar aqui a imagem, o áudio e depois vamos aqui analisar. Escute com atenção. Aliás, aqui é um momento importante para a gente falar também sobre a serpente do paraíso. Muitas pessoas falam, não, aquela serpente era o Satanás, era o Lúcifer. Eu falo, meu Deus do céu, onde que está escrito isso ali? Mataram o quê? Era uma serpente. Ah, mas uma serpente fala. Bom, de acordo com o texto bíblico, aparentemente sim. Você quer compreender de forma metafórica? Também é possível. Inclusive é interessante notar que o termo nahash, em hebraico, é muito próximo ao termo nehush, que é a intuição, que é um processo mental, indicando ao fato de que talvez aquela serpente é uma metáfora do próprio pensamento, da própria vontade de Eva. Assim como a palavra... Então aqui ele nega que aquela passagem de Gênesis capítulo 3, a tentação lá do homem, né? Que Eva é tentada pela serpente. Ele nega que essa serpente ali é uma figura literal, um ser, mas que pode ser algo do pensamento de Eva, algo mental, né? Só que assim, é interessante que quando a gente vai aqui em Apocalipse, porque assim, eu vou ficar soltando os áudios dele, certo? E depois vou tentar aqui, com todo respeito, tentar aqui para a Bíblia e mostrar os equívocos, né, do Rabino. Então vamos aqui, ele deixa bem claro que aquela passagem lá de Gênesis, capítulo 3, que é a tentação do homem, né, que nós conhecemos muito bem, ele diz bem claro aí que ali não é um ser, era uma cobra, e cobra fala, né, tal, mas pode ser também algo da mente de Eva, o pensamento e tal. Mas quando você vai aqui em Apocalipse, ó, capítulo 12, versículo 9, Apocalipse 12, 9, escute com atenção. Apocalipse 12, versículo 9, ó. O grande dragão foi lançado fora. Ele é aquela antiga serpente, fazendo alusão lá ao Jardim do Éden, aquela serpente que enganou Eva, e que você conhece o contexto da história. Então,
Aqui o grande dragão foi lançado fora. Ele é aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Agora preste atenção. Preste atenção. Porque daqui a pouquinho eu vou te revelar aqui dentro das escrituras algo profundo que talvez você leu e nunca percebeu. Então apenas preste atenção, abra tua mente, usa de humildade, conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui no Apocalipse 12, versículo 9, está dizendo que aquela serpente lá, que enganou Eva, é o grande dragão que foi lançado fora do céu e que engana todo mundo. Olha só, preste atenção, essa serpente lá, que é um ser literal sim, que não é uma cobra exatamente, mas o próprio diabo, aqui em Apocalipse revela, não é à toa que o livro do Apocalipse, né, esse nome é Apocalipse, no grego significa revelação, certo? Aí tem aquela dúvida, ali realmente era uma cobra, e cobra fala. Não, gente, ali era o próprio diabo. O escritor traz serpente e cobra, mas na verdade era o próprio diabo, o próprio Satanás. Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. E os seus anjos foram lançados com ele para a terra. Então, mostra isso aqui, Apocalipse 12, 9 já mostra que aquela serpente lá, de Gênesis 3, que enganou Eva, não era uma cobra literalmente, e nem algo da mente de Eva, não, de forma alguma, era o próprio diabo, Satanás. Grave isso aí. Vamos continuar aqui vendo o Rabino, ouvindo o Rabino, e depois vamos continuar analisando aqui as palavras dele. Que é a árvore, que também é estranho, como é que existe uma fruta que dá consciência para o ser humano? A palavra Eitz tem as mesmas letras da palavra Etzá, que significa ideia, conselho, ou seja, também pode ser compreendido de uma forma metafórica. E nós, judeus, absolutamente não temos isso como blasfêmia. Absolutamente não. Então, a serpente do paraíso, para nós também não tem nada a ver com essa obrigatoriedade de acreditar que se trata de uma encarnação de Lúcifer ou coisa do tipo. Muito bem. Agora, meus amigos, que está resolvido um lado da história, que foi mostrado como esses versículos são tirados do contexto para provar a existência de Lúcifer, eu vou falar como é que o judaísmo vê de fato a figura do Satã, que foi transformada nesta figura assustadora, demoníaca e rebelde, na minha opinião, com o intuito de controlar melhor o povo. Controlar através do medo. É mais ou menos aquela história dos pais que, ao invés de explicar para o filho por que tal coisa é ruim, por que tal coisa é perigosa, o que eles fazem? Eles falam que tem o bicho-papão. O bicho-papão vai te pegar. Se você sair na rua sozinho, o bicho-papão te pega. É psicologia infantil. O objetivo pode ser bom? Pode ser bom. Conter a dimensão animalesca do ser humano. Mas se a gente está tratando de evolução espiritual, a gente tem que sair dessa história do bicho-papão. E a gente tem que ser sério, a gente tem que compreender de fato qual que é a função do Satã. Qual é a função do mal dentro da nossa realidade. Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para Zacarias 3. Profeta Zacarias 3, no versículo 2, se eu não me engano, a gente tem claramente a figura do Satã como... Peraí, deixa eu achar aqui rapidinho. Quero ler do versículo. Aqui. Aqui. Está escrito o seguinte. Zacarias, Zechariah, capítulo 3, versículo 1. Vayareni et Yehoshua, Akohen Agadol, Omed Lifnei Malach Adonai. E me mostrou e foi mostrado para mim, Josué, o sumo sacerdote, parado perante o anjo do Eterno. Ve'at Satan, Omed ad Yeminot Lesitno. E o Satã estava à sua direita para acusá-lo. Ou seja, a gente vê uma coisa aqui muito simples. O Satã tem um papel de acusador dentro de um esquema celestial divino de julgamento do ser humano. Onde que está aqui o Lúcifer? Será que o tal do Lúcifer, o grande inimigo de Deus, estaria do seu lado acusando o indivíduo? Obviamente que não. Não haveria essa relação. Mas se ele é recebido como acusador dentro dessa situação do julgamento celestial, então obviamente que ele é submisso, ele faz parte do sistema. Esse é o primeiro assunto que eu queria trazer. O
segundo, mais popular, é do nosso querido Jó. Aqui no capítulo 1, aparece o seguinte: foi o dia, e vieram os filhos de Elohim, compreendido como os anjos, se postarem perante o Eterno. E veio também Satã com eles. E o Eterno disse para Satã: você prestou atenção no meu servo Jó? Ou seja, existe uma conversa cordial. E aí o Satanás argumenta, ele fala: não, o seu servo Jó, ele só é fiel por um motivo, porque ele tem tudo. Tira tudo dele e vamos ver o que acontece. O que o Satanás está fazendo? Papel de acusador. Mas de novo, gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Dentro de um contexto, dentro de um sistema aceito pelo Criador e submisso ao Criador. Quero dar um pause aqui para comentar só um detalhe aqui dentro das Escrituras. Perceba que o Rabino Ventura fala que houve um diálogo cordial, né? Só que entre Satanás e Deus, tá? Só que assim, é interessante que quando você vai aqui para João 14:30, só para você refletir, teve esse diálogo cordial, né? Entre Satanás e Deus, segundo esse livro de Jó. Mas aqui quando você vai em João 14:30, olha só o que o Senhor Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Ó. O mestre diz aqui o seguinte: ó, já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nem... Eu não tenho nada com ele. Né? Eu não tenho acordo com ele, é o que Cristo está dizendo, né? João 14, versículo 30. Já aí vem o príncipe desse mundo, ou seja, em outras palavras, o diabo, né? O próprio Satanás, que lá em Mateus capítulo 4 tentou o Senhor Jesus com os bens terrenos. Compreende? Tudo isso eu te darei, mostrou os reinos do mundo. Vá meditando aí. Se prostrar de me adorar, esse mesmo ser, né? A serpente, o diabo, Satanás. E o Senhor Jesus fala aqui que não tem nada a ver com ele não tem nada a ver comigo, eu tenho nada com ele, não tenho acordo com ele. Escute com atenção. E não está exatamente aqui no contexto da coisa, mas só um detalhezinho para você observar, só um parentezinho. Os reinos que o diabo ofereceu para o Senhor Jesus adorar ele, ser o rei dele aqui na terra, as riquezas, né? Aí eu começo assim a meditar, né, nas riquezas de Salomão, daqueles reis de Israel, que eram muitos ricos, não é verdade? Só para você refletir. Então, o Rabino Ventura fala que houve um diálogo cordial, amigável. E o Senhor Jesus aqui vem dizendo que não tem nada a ver com o diabo. Então é estranho, né? Mas vamos continuar aqui ouvindo, que daqui a pouquinho ele vai falar aqui uma coisa muito interessante, onde eu quero chegar exatamente. Aqui é só para uma palhinha para a gente ir raciocinando e chegar à conclusão. Mas daqui a pouquinho ele vai falar aqui uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá. O Eterno diz assim a ele: ó, faz o seguinte, vai lá, tira tudo dele, só não toca na vida dele. Como é que o Eterno faria um esquema, faria uma conversa dessas com o seu arqui-inimigo? Nunca faria. E o Satanás? Exatamente, muito bem. Como é que o Pai das Luzes, o verdadeiro Deus, vai ter uma conversinha amigável com Satanás, com o diabo? Perceba que eu lhe mostrei aqui bem claro, João 14:30. O Senhor Jesus diz: aí vem o príncipe do mundo, eu não tenho nada a ver com ele, vamos embora daqui. É só você ler, meu amigo, João 14:30. E lá em Mateus 4, do 1 até o 8, 9, que esse mesmo ser tentou o Senhor Jesus disse: vai-te daqui, eu só adoro ao Pai. Ok? Então preste atenção, meu irmão, preste atenção. Vai lá e faz o que o Eterno mandou, e não toca na vida dele. Então isso mostra o quê? Tudo aquilo que eu estava falando. Satã, que foi distorcido em Satanás para controlar as pessoas através do medo, nada mais é do que uma força criada pelo Eterno e submissa ao Eterno, e que tem um papel edificante, apesar de desagradável para nós. O
muitas vezes, dentro do sistema do Todo-Poderoso, que é todo edificante. O Eterno nunca criaria uma criatura. Então, segundo o Rabino Ventura, o Satanás, o diabo, tem um papel edificante, magnífico. Que depois ia se rebelar e fazer tanto mal e tanto desgosto a ele, como é em relação a Lúcifer, Satanás, que não estivesse dentro do esquema e do sistema previsto por ele. Mas vamos seguir. Agora eu quero trazer para vocês 2 Samuel 24, 1. Prestem atenção que interessante. Escute com atenção, é aqui onde eu quero chegar. Preste atenção nessas 2 passagens que esse rabino judeu vai ler. Depois que ele lê, que fazer a explicação dele, aí nós vamos entrar aqui no estudo exatamente. Preste atenção. 2 Samuel 24, 1. 23, 24. Aqui. Vayosef af Adonai laharot be'Israel. E se tornou a ira de Deus em incitar sobre Israel. Vayasedet David bahem lemor lech menet Israel vet Yehudá. E Deus, e o Eterno, ele incitou Davi dizendo: vá e conte, faça um censo do povo de Israel e do povo de Judá. Por algum motivo que não veio ao caso agora, este tipo de ação, se feito de forma errada, o censo do povo de Israel, ele é negativo e ele desperta a ira do Eterno. Agora, o que é interessante ver aqui? Que está escrito que quem incitou Davi foi o Eterno. Procurem aqui. Samuel 2, 24, 1. Agora, vamos para Crônicas 21, 1. Prestem bem atenção. Crônicas vai falar sobre a mesma situação, só que mudando uma palavrinha. E através dessa mudança, vocês vão perceber a prova cabal de tudo que eu estou falando. Então diz assim, falando sobre o mesmo fato. Vayahamot Satan a Israel. E se levantou Satan sobre Israel. Vayasedet David limnot et Israel. E incitou Davi a fazer o censo de Israel. Aí você fala assim. Ou, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, terrível, dentro da própria Bíblia, dentro do próprio Tanakh. Porque de um lado coloca que esse fato foi feito pelo Eterno, e do outro lado coloca que foi feito pelo Satã. De acordo com a visão dos nossos irmãos cristãos, que eu digo de novo, que eu respeito como fé alheia, mas aqui eu quero explicar o judaísmo, então eu preciso citar, preciso mostrar por que não cremos nisso. De acordo com a fé dos nossos irmãos cristãos, isso aqui seria uma brincadeira de mau gosto. Porque em um lugar fala que foi o Eterno, e no outro lugar fala que foi Satã, o Lúcifer, o anjo do mal, o rebelde. Como é que ficaria isso? Muito bem, eu vou explicar como é que ficaria isso. Vamos lá, mudou só uma palavrinha, né, que ele falou. Então vamos lá. Perceba que o Rabino Ventura leu em 2 Samuel capítulo 24, versículo 21, que fala que Adonai, Jeová, o Deus de Israel, incitou Davi a fazer o censo. Aí ele foi comparar com que é a mesma história, certo? O mesmo contexto, com 1 Crônicas 21, versículo 1, que lá fala que foi Satanás quem incitou Davi a fazer o censo. E agora como é que fica isso? Ai, muda só uma palavrinha, no cantar Jeová, no outro Satanás. É aqui onde está o segredo. Eles deixaram escapar o grande Pai das luzes. Meu irmão, se trata do mesmo ser. Se trata da mesma figura. Até muitos aí cristãos lêem essas passagens e nem entendem, e passa desapercebido, ou passa o pano. Mas na verdade, meu querido, se trata do mesmo ser. Preste atenção, eu vou até ler aqui. Escute com atenção, talvez você nem conhecesse essa passagem, ó. Mas olha só que incrível, gente. 1 Samuel, aliás, 2 Samuel, capítulo 24, permita-me ler aqui. Depois vou comprar com Crônicas para você ver.
É a mesma passagem, certo? Tipo assim, para você compreender, quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, sobre a história do cego de Jericó, por exemplo, não está lá nos evangelhos? É a mesma história, na verdade, só que contadas em livros diferentes. Compreende? Compreende? Então aqui essa passagem é a mesma história, certo? Só que foi contado no livro de Samuel e outro, essa mesma história foi contada em Crônicas. Está compreendendo até aí? Então se trata da mesma história. E aqui em 2 Samuel 24, olha só que incrível, gente. Que o Rabino Ventura falou que mudou só uma palavrinha. Mas olha só que incrível. Aqui é uma revelação profunda. Então deixa eu ler aqui, 2 Samuel 24, versículo 1. Mais uma vez irou-se Adonai, Jeová, certo? Contra Israel. Perceba que Jeová se irou contra Israel. E incitou Davi a fazer o censo contra o povo. Incitou Davi contra o povo a levantar o censo, a contagem, né, do povo. Então aqui, segundo Samuel 24, versículo 1, está dizendo que Jeová, Adonai, o Deus de Israel, incitou Davi a fazer o censo. Preste atenção. Agora, essa mesma história também é contada aqui em Crônicas, 1 Crônicas 21. Preste atenção, 1 Crônicas se trata da mesma história. Mas olha só que incrível, gente. Olha só que incrível. Então vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. É a mesma figura, gente. Esse Satanás, esse dragão que engana toda a terra, que se apresentou como o Deus verdadeiro, é o próprio Deus de Israel. Eu sei que você é forte. Eu sei que para você que aprendeu desde criancinha na tua igreja, que o Deus de Israel é o mesmo Pai que o Senhor Jesus revelou, é o Deus verdadeiro. Não, gente. Não, na verdade, aqui, quando diz em Apocalipse 12:9, que o dragão engana toda a terra. Que engano é esse? Que engano é esse? Perceba que é toda a terra, gente. Toda a terra é enganada pelo dragão. Por quê? Porque no momento da história da humanidade, ele se apresentou como Deus verdadeiro. Deu leis, se apresentou como Deus verdadeiro. E escolheu a nação de Israel para ser a sua nação. Não é à toa que ele matava, através de Israel, as outras nações, invadia, matava criança, mulher grávida, saqueava as riquezas lá para o seu povo. Isso é obra do Pai? Isso é obra do Pai? Do Pai das luzes, do Deus de amor, que não faz acepção de pessoas? Claro que não. Então tá aqui, você compara, que segundo o Rabino Ventura, mudou só uma palavrinha. Não, está se tratando do mesmo ser. Segundo Samuel 24, diz que Jeová, Adonai, incitou Davi a fazer o censo. Já em 1 Crônicas 21, que é o mesmo episódio, que é a mesma cena, a mesma história, diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo. E agora? Que bagunça é essa? Que baderna é essa? É o mesmo ser. É a mesma pessoa. Ou seja, eu te mostrei bem claro aqui em João 14:30, que o Senhor Jesus falou que o diabo não tem nada com ele, que ele não tem nada com o diabo. Vamos daqui, que eu não tenho nada com o príncipe do mundo, com Satanás. Vamos embora daqui, eu não quero acordo com ele. Olha só, gente, há uma contradição. Há uma contradição. Enquanto o Rabino Ventura tenta passar o pano na coisa, te iludir, não, mudou só uma palavrinha. Na verdade são os mesmos seres. Estão interligados, trabalham juntos. Já o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus deixou bem claro que o diabo é inimigo. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu adoro o Pai das luzes. E o Pai é luz, não é trevas. Compreende? Então, gente, se trata do mesmo ser. Deixa eu só ver aqui mais um pouquinho o Rabino Ventura e a gente vai concluir o vídeo. Esses dois nomes são irreconciliáveis. De acordo com a visão judaica que eu trouxe até aqui, é muito simples. Satã
nada mais é do que um instrumento do Criador, do Eterno, para edificar e para promover o bem. Vou trazer mais um. Então, segundo o judeu, o Satanás é um amiguinho de Deus, né? De Jeová, Deus de Israel, é um amiguinho que ele usa para edificar. Eu prefiro ficar com o Senhor Jesus, que falou que o diabo tem nada a ver comigo. Para trás de mim, Satanás. Tu ter sido tropeço na obra de Deus, né? Quando ele entra em Pedro, ele induz Pedro. Deve conhecer a passagem. Não, Senhor, de forma alguma isso vai acontecer contigo e tal. Aí o Senhor Jesus entendeu que ele era o próprio diabo falando pela boca de Pedro. Aí o que o mestre fala? Para trás de mim, Satanás, longe de mim, Satanás. Tu tem sido um tropeço na obra do Pai, na obra de Deus, entendeu? Então, enquanto o judeu diz que Satanás é amiguinho de Jeová, é o seu agente para edificar, que tem aquele diálogo dócil, você viu bem claro aqui, realmente quando você vai ler essas passagens aí, realmente existe esse diálogo, né, entre Jeová e Satanás. Em outras passagens deixa entender que são os mesmos seres e tal. O Senhor Jesus fala que eu não tenho nada a ver com o diabo. O Satanás é inimigo. Vamos embora daqui. Que aí vem o príncipe do mundo, esse ser que manda no mundo, que eu não tenho nada a ver com ele. Então eu deixei para você refletir, para você meditar, analisar. Quem era que dava as riquezas a esse povo do conhecido Antigo Testamento? Quem era? Salomão era ricaço. Uma certa rainha aí de Sabá foi visitar ele, muito rica, muito próspera. E os presentes que a rainha deu a Salomão nem se comparava com os utensílios que os servos de Salomão tinham, gente. Medita nisso. Os presentes que a rainha de um certo país que foi visitar o rei Salomão, o rei de Israel, e os presentes que ela deu a ele, nem se comparava com as coisas que os servos do palácio tinham. Imagine quando o rei Salomão, né? Então quem é que dessas riquezas aí, a esses homens do mundo aí, esses ricaços aí, e que foi oferecido ao Senhor Jesus, e ele falou, afasta-se de mim, Satanás, eu só adoro ao Pai. Em outras palavras, né? Em outros contextos, Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, etc, etc. Então, concluindo, eu quero aqui concluir o vídeo deixando isso aí para você refletir, para você meditar. O rabino judeu Ventura, ele tenta passar o pano que Satanás é um amiguinho de Adonai, né, de Jeová, que trabalha para edificar, que mostra realmente, e está escrito, né, nos livros aí dos judeus, o diálogo amigável entre o Deus de Israel, né, Jeová, Adonai, com a própria serpente, com o próprio diabo. E quando a gente vai ler os livros cristãos, os escritos gregos, o Senhor Jesus deixa bem claro que o diabo não tem nada a ver comigo, que ele é trevas, que ele é inimigo, ele é enganador. Então, esse dragão que engana toda a terra, está no Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Que engano é esse? Medita nisso, medita nessa pergunta aí, medita. Que engano é esse, gente, que engana toda a terra? O que é um engano? Um engano é quando eu roubo alguém, eu mato alguém, eu traumo minha esposa. Não, isso eu não estou sendo enganado, estou fazendo pelo meu livre-arbítrio, sim ou não? Quando eu traumo minha esposa, exemplo, quando eu faço algo de errado, eu não estou sendo enganado pelo diabo, estou fazendo algo que da minha carne, que eu quero. Compreende? Isso não é engano, não. Porque tem pessoas que não sabem interpretar a Bíblia. Engano é isso, que ele induz a pessoa a pecar. Não. Esse engano de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, é justamente algo literal, é um engano de verdade mesmo. Uma pessoa faz uma coisa pensando que está adorando a Deus verdadeiro, mas está adorando a Deus falso. É esse engano. É esse o verdadeiro engano aqui de Apocalipse 12, 9. Que o dragão engana toda a terra. A pessoa pensa que está fazendo algo real, algo correto, está adorando ao Deus verdadeiro, mas na verdade está sendo enganado. É esse engano aqui que Apocalipse 12, 9 revela. Olha as religiões, creem até no Senhor Jesus, acreditam ser o Senhor Jesus, que ele morreu na cruz, que ressuscitou,
que ele realmente existiu, até acredita sim, e chega até a praticar o bem por causa do amor ao Senhor Jesus. Mas quando se trata da pessoa do Pai, elas são enganadas, porque o Pai não é o Deus de Israel, não é Jeová, aquele Deus cruel e vingativo, mas sim o Pai das luzes, a qual o Senhor Jesus nos revelou e nos mostrou que é amor, que é paz, que é misericórdia, que é perdão. Combinado assim? Igreja do Pai verdadeiro, pregando o reino de Deus aos vossos corações. Se una a nós, venha congregar conosco.